Então, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao projeto de aulas gravadas. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças tumorais e pseudotumorais, né? Uma abordagem baseada em diagnóstico diferencial, como que a gente vai reconhecer essas patologias e diferenciá-las, porque faz toda a diferença na hora de tratar esse paciente, né? Na abordagem desse paciente, seja neurocirúrgico ou uma abordagem clínica. Então, vamos começar aqui pelo primeiro caso, um paciente de 56 anos com disartria de início há cerca de 7 horas, ou seja, um déficit neurológico de início súbito. Na ressonância magnética, a gente consegue ver que existe uma área de restrição à difusão na região frontal à esquerda, que tem extensão córtico-subcortical, tem alto sinal também em flare, tem um efeito tumefativo, perceba o apagamento dos sulcos aqui nessa topografia, perceba também um discreto efeito compressivo aqui sobre o corno frontal do ventrículo lateral esquerdo, e aqui na sequência T2 estrela, tem umas áreas de marcado baixo sinal em permeio a essas alterações, que denotava componente hemático, depósito aí de hemosiderina. Aqui uma sequência pré e pós-contraste, a gente pode perceber que existe realce aí da lesão, um realce com padrão predominantemente giral. Então, a partir daí, vocês acham que estão diante de um glioma de baixo grau, uma neoplasia glial de baixo grau, um glioma de alto grau, um AVC isquêmico com transformação hemorrágica ou um hematoma intraparenquimatoso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para as imagens. Olha a área de restrição com alteração de sinal, tem áreas de depósito de hemosiderina, ou seja, tem sangue, e o realce giral. Sempre que a gente observar realce com padrão giral, a gente tem que perceber, tem que pensar em duas coisas. Primeiro, será que isso é um AVC em fase subaguda? Porque em fase subaguda os AVCs podem realçar. Será que isso é uma vasculite, um processo inflamatório? Bom, olhe se existe ou não área de território vascular conhecido e acometido. E nesse caso a gente tem uma área aqui de alteração de sinal no território da artéria cerebral média esquerda, em parte dele pelo menos, né? Se a gente for dividir aqui em territórios, essa região aqui é o território da cerebral anterior, essa região é o território da cerebral posterior, e aqui, território da cerebral média. Então, isso é um AVC isquêmico com áreas de transformação hemorrágica em fase subaguda de evolução, e por isso essa área de realce com padrão giral no território de irrigação da cerebral média esquerda, tá? Então, não pode confundir isso daqui com um tumor apenas pelo fato de ter sofrido realce aí pelo meio de contraste, tá? AVC isquêmico em fase subaguda pode realçar, o padrão de realce é giral, tá? Aquele padrão que está acompanhando ali os giros, e geralmente vai ter um território arterial aí bem definido. O segundo caso é um paciente do sexo masculino de 47 anos. Esse é um caso muito interessante porque ele veio com um pedido de avaliar um pós-cirúrgico de metástase de sítio desconhecido. Então, vou mostrar primeiro para vocês o caso, né, o primeiro exame desse caso. Então, aqui o exame de 23/7/2016. A gente vê que tem várias áreas, né, de hipersinal em T2, que está cometendo substância branca. Perceba que o córtex aqui é polpado, né, em várias localizações, frontal, parietal, bilateral, de maneira assimétrica. No T2, as lesões também têm um sinal mais elevado, e se a gente prestar atenção, nas maiores lesões, tem áreas de sinal bem alto, entremeadas com áreas com sinal alto, porém menor, né? E formando como se fossem umas camadas, ou uma espécie de casca de cebola. Mas vamos seguir. Essas lesões, né, sofriam realce pelo meio de contraste paramagnético. Veja que um realce anelar do tipo incompleto, né, dessas lesões. Mas sofrem realce aqui pelo meio de contraste. E na sequência de difusão, tem uma área que tem um sinalzinho aqui mais aumentado, né, junto a essas alterações.
E aí? O que vocês acham? Vocês acham que são glioma de baixo grau, que isso é realmente metástase, né? Várias lesões no compartimento supratentorial, com realce, lesão do substrato desmielinizante ou AVC embólico, né? Se tem um AVC embólico, acho que eu esperaria um pouco mais de sinal elevado aqui na difusão, né? Um hipersinal ou restrição aí na difusão. Então, acho que não seria bem isso. Metástases são lesões que realçam normalmente, né? Estão acompanhadas de um edema vasogênico na substância branca, de maneira desproporcional ao tamanho da lesão, e que predomina na transição córtico-subcortical dos hemisférios cerebrais. E a lesão de substrato desmielinizante, que é o diagnóstico correto aqui desse caso, né? São lesões que também vão acometer a substância branca, tá? E nesse caso, é importante observar, primeiro, o padrão de realce, que é do tipo anelar incompleto. Perceba que nessa região aqui eu não tenho o realce. E essas áreas de desmielinização entremeadas com áreas de mielinização normal, formando esse aspecto aí em casca de cebola. Então, isso que foi dado incorretamente como uma metástase cerebral, tá, nesse paciente, mas, na verdade, isso é uma doença desmielinizante que tem um padrão pseudotumoral. É uma variante da esclerose múltipla e a substância branca ela é destruída em camadas, tá, de maneira concêntrica. Então, a gente vai ver esses anéis de substância branca desmielinizada, alternando com anéis de substância branca preservada ou remielinizada. Então, isso pode acometer os hemisférios cerebrais, cerebelo, tronco encefálico, medula, e até o quiasma óptico, tá? E os achados é justamente isso, esses anéis concêntricos, né, com diferentes intensidades de sinal em T2, dando esse aspecto em casca de cebola, com edema perilegional discreto, que pode estar associado, e um efeito compressivo também discreto, que pode coexistir, mimetizando doenças tumorais, tá? A gente também pode observar áreas de restrição de difusão, principalmente nos anéis mais externos, que são os mesmos anéis aqui que vão realçar pelo gadolínio, tá? Que são as camadas de desmielinização mais ativas, certo? Então, os achados clínicos, geralmente, os pacientes têm um episódio agudo de déficit focal, com uma deteriorização clínica, alteração do comportamento também pode acontecer, e o tratamento vai ser semelhante ao da esclerose múltipla, com corticoterapia e imunomoduladores. Mas o que aconteceu com esse paciente? Ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica, ele foi feita uma craniotomia aqui frontoparietal à esquerda, e essa localização aqui frontal esquerda, que é onde tinha maior lesão, foi feita a ressecção, né, da lesão com a cavidade cirúrgica aqui, que tem um material, né, diferente do líquor, um material ainda hiperatenuante, em T2 e flare, e essa lesão aí foi submetida à histopatologia e, na conclusão, parênquima cerebral com infiltrado linfohistiocitário sem atipias. E uma nota, o conjunto dos achados sugere, entre as possibilidades, doença desmielinizante. Então, um diagnóstico dado de maneira errônea pelo radiologista, e isso gerou uma cascata de intervenções, né, desnecessárias, que foi aí essa craniotomia com a ressecção aí da lesão submetida à biópsia. Veja que a lesão aqui é em julho de 2016 e em novembro de 2016, após a corticoterapia. Veja como as lesões, né, foram regredindo. Então, e aqui um comparativo do T1 pós-contraste de julho e de novembro do mesmo ano, mostrando a regressão da lesão e não mais se observando essas áreas aí de desmielinização ativa que sofriam esse realce incompleto pelo gadolínio. Então, esse caso está muito bonito e ele mostra a importância que o nosso laudo tem, né, para a condução do paciente. Então, sempre a gente precisa fazer essa correlação com dados clínicos. Se está na dúvida, liga para o médico assistente, liga para o paciente, tenta buscar pequenos dados que vão te ajudar, tá? Porque às vezes a gente realmente fica na dúvida e precisa conversar para entender melhor o que está acontecendo, porque muitas vezes no pedido também só vem ou cefaleia, ou tumor cerebral, não vem muitos dados. Então, vamos atrás disso daí, tá certo? Fica a lição aí desse segundo caso. O terceiro caso é uma mulher de 48 anos que está com queixa de cefaleia. Isso aí é dia a dia. Toda hora a gente recebe pedidos com a propedêutica aí de cefaleia. Mas o que é que a gente observa aqui? Né? A gente vê que na alta convexidade
tem uma formação expansiva com efeito tumefativo, que está anteriormente à porção marginal do sulco do cíngulo, né? Aqui é a porção marginal do sulco do cíngulo, então anteriormente a ela, a gente tem o lóbulo paracentral, que é a área motora e sensitiva da perna e do pé. Então tem uma lesão de efeito tumefativo aqui, né? Com baixo sinal em T1, alto sinal em T2 e flare. A gente vê aqui de forma bem bonita, né? A porção marginal do sulco do cíngulo, o lóbulo paracentral e a lesão supracitada, sem áreas de depósito de hemosiderina ou calcificação, e sem realce pelo meio de contraste iodado, paramagnético, desculpa. Então, vocês acham que isso é uma lesão desmielinizante pseudotumoral, um glioma de baixo grau, um AVC isquêmico ou um hematoma intraparenquimatoso? Vamos voltar aqui à lesão, né? Tem um aspecto de doença desmielinizante pseudotumoral, é um AVC, é um hematoma intraparenquimatoso ou é uma neoplasia. Então, aqui a gente está diante de um glioma de baixo grau, tá? De propósito, eu mostrei depois a espectroscopia, que mostrou um aumento aqui da colina, né, em relação à creatina, mas em relação ao NA, a lesão ainda está com, não elevou, né, em relação ao NA. Então, como é que a gente faz para graduar a agressividade tumoral através da espectroscopia? Então, é observando esses picos anômalos, né? Os tumores de alto grau, geralmente, ele tem redução ou ausência do pico de mioinositol. Eles têm uma relação de colina NA maior do que 2,2, que é o caso desse paciente aqui, ó, a colina bombando e o NA lá embaixo. E presença de lípides lactatos, também de pico de lípides lactatos, que geralmente em zona aqui, em 1,2, pode ocorrer. Já os tumores de baixo grau, eles têm um aumento do mioinositol, a relação colina-NA geralmente está abaixo de 2,2 e normalmente não tem picos, né, de lípides lactatos anômalos. Então, veja a diferença aqui, né? Colina bem alta em relação ao NA, certamente uma relação maior do que 2,2, e aqui uma colina alta, porém, a relação colina-NA está menor do que 1, menor do que 2,2, denotando que é um tumor de baixa agressividade. Então, são um dos parâmetros que a gente usa junto com o estudo de perfusão, né? Para tentar graduar essa agressividade tumoral. Esse caso, um menino de 6 anos que está com cefaleia e sonolência. Nos cortes de tomografia, sem contraste, a gente percebe que tem um aumento do sistema ventricular supratentorial, ou seja, tem uma hidrocefalia dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. Então, vamos lá, será que isso é por uma hiperprodução de líquor ou isso é por alguma obstrução da drenagem licórica? Quando a gente vem aqui para a fossa posterior, a gente vê que tem uma formação expansiva, né, discretamente hiperatenuante e que comprime o quarto ventrículo. Está aqui, ó, bem colabado, bem deslocadozinho esse quarto ventrículo. Quando a gente faz o estudo complementar através de ressonância magnética, a gente percebe mais uma vez essa dilatação do sistema ventricular supratentorial, inclusive com certo grau aqui de transudação licórica e a formação expansiva aqui na linha média da fossa posterior, comprimindo o quarto ventrículo. Ficou muito bacana esse sagital, que está mostrando aqui a formação expansiva, o quarto ventrículo aqui comprimido anteriormente, e umas áreas de realce pelo meio de contraste aqui esparsas, né, no interior da lesão. E aí, isso é um hematoma intraparenquimatoso cerebelar, um AVC hemorrágico da fossa posterior, um meduloblastoma ou um gangliocitoma cerebelar displástico, né? Então, preste atenção, tem uma lesão heterogênea, né, com hipersinal em T2, umas áreas císticas aqui em permeio e alguns focos de realce que também permeiam essa lesão, que está comprimindo, empurrando o quarto ventrículo para frente e comprimindo esse quarto ventrículo e, como consequência, uma dilatação do sistema ventricular supratentorial. Então, isso é uma neoplasia infratentorial comum na faixa etária pediátrica, que é o meduloblastoma, certo? Então, não confundir isso com AVC hemorrágico ou com gangliocitoma, que é o que a gente vai ver aqui mais para frente. Esse caso 5, um homem de 46 anos, alcoolista, foi encontrado desacordado em casa pela esposa. Ele apresentou crise convulsiva durante a internação. Então, ele foi encontrado desacordado, foi levado para o hospital e, durante a internação, teve um episódio aí de crise convulsiva. Então, a ressonância magnética foi feita para ver se tinha alguma lesão estrutural, alguma área de hemorragia intracraniana. O que percebeu? Que na região da ponte
tem uma área com um aspecto em tridente, que tem hipersinal em T2, em flare, uma restrição à difusão, porém sem realce aqui pelo gadolínio. E uma das características dessa lesão, que tem um aspecto tridente, é poupar aqui, ó, a região dos tratos córtico-espinais. Então, e aí? Isso é um glioma de ponte, uma síndrome da desmielinização osmótica, também chamada de mielinólise pontina, uma desmielinização pseudotumoral acometendo ali a ponte, ou hematoma intraparenquimatoso hipertensivo, que a gente sabe que é comum ter focos de depósito, os microbleeds, né, da hipertensão arterial. A gente sabe que eles ocorrem tanto nas regiões nucleocapsulares, cerebelo e ponte. Então, esses são os locais mais frequentes de ter hematoma intraparenquimatoso de origem hipertensiva. Isso aqui não tinha dado de hipertensão arterial, tá? Fala, inclusive, paciente alcoolista, então a gente tem que lembrar aqui da desmielinização osmótica pela rápida correção aí do sódio nesses pacientes. E a dica é esse aspecto aqui em tridente. Nem sempre vai estar assim, tá? Mas quando está assim com esse aspecto em tridente e poupando os tratos córtico-espinais, isso é muito sugestivo da mielinólise pontina ou desmielinização osmótica. Em alguns casos, pode até ter um tênue realce aqui pelo meio de contraste, tá? Então, não confundir, isso é uma doença metabólica, desmielinização osmótica. Caso 6 é uma criança de 7 anos que está com cefaleia, vômito, sonolência e ataxia, ou seja, sugeriram um diagnóstico de hipertensão intracraniana e mandaram para ressonância para avaliação. Então, aqui, diferente daquele caso do meduloblastoma, eu tenho uma lesão que está centrada no tronco encefálico, né? Na ponte, veja aqui a artéria basilar, olha o quarto ventrículo, a lesão tem um efeito tumefativo, está inclusive obliterando parcialmente aqui esse quarto ventrículo, tem um pré-contraste, tem um pós-contraste, no contraste mostrando que tem umas áreas de discreto realce pelo meio de contraste, né? Aqui ficou bem legal esse sagital, tem um pós, porque a gente vê que a lesão está aqui, ó, na ponte, né? E não no cerebelo. Um sinal um pouquinho elevado aqui na difusão, mas sem restrição, e no T2 mostrando aqui de forma também bem bacana a lesão. E aí, isso é um glioma de ponte, uma desmielinização osmótica na criança, uma desmielinização pseudotumoral ou um AVC de ponte? Então, voltar para ser um AVC, a gente espera que tenha uma restrição à difusão, né? Uma difusão bem brilhosa, mas não é o caso aqui. Para ser um AVC de ponte, será que a gente não ia ter que ter uma ausência aqui do flow void das vertebrais e da basilar, né, que configura aí essa oclusão arterial? Mas principalmente a área de restrição à difusão, né, que teria que estar mais intensa se fosse um AVC. Uma desmielinização pseudotumoral até pode acontecer nessa topografia, né? Mas o aspecto da desmielinização não é assim tão tumefativo e tão homogêneo. Lembra daquele segundo caso que a gente viu, que simulava metástase, né? Eram áreas mais heterogêneas e com realce anelar do tipo incompleto. Então, aqui é um glioma de ponte, também comum nessa população pediátrica. Aqui foi colocado uma espectroscopia univoxa, mostrando que tem um pico, né, de colina em relação à creatina, em relação ao NA. Então, isso é um glioma difuso da linha média, um glioma de ponte. O 7º caso é uma mulher de 45 anos que está fazendo exame por conta de cefaleia. Na tomografia, o que a gente percebe? Que tem uma área hipoatenuante aqui ocupando parte do hemisfério cerebelar direito, tem um efeito tumefativo, inclusive está deslocando, comprimindo e deslocando para o lado esquerdo o quarto ventrículo e promovendo dilatação a montante do sistema ventricular supratentorial. Quando a gente faz a ressonância magnética, a gente percebe que a alteração do sinal está naquela topografia, né, do hemisfério cerebelar direito, que a lesão tem mesmo um efeito tumefativo, obliterando parcialmente o quarto ventrículo, mas a gente percebe um padrão estriado dessa lesão, né, como se fosse um crescimento desordenado aqui do hemisfério cerebelar à direita. Não tem restrição de difusão, veja aqui a difusão e o mapa de ADC, não tem um realce aqui pelo meio de contraste. E aí, será que são AVC cerebelar? Poxa, mas eu não tenho restrição à difusão, olha o ADC, né? Não está preto. Será que são meduloblastoma do adulto? Lembrando que os meduloblastomas nem sempre estão na linha média, às vezes eles podem estar no hemisfério cerebelar. Será que isso é um glioma de baixo grau ou um gangliocitoma cerebelar displásico? Então, a dica aqui desse caso é olhar esse padrão estriado da lesão, tá? É um crescimento
amartomatoso do hemisfério cerebelar direito, causando esse efeito tumefativo de aspecto pseudotumoral. Então, isso é um gangliocitoma cerebelar displásico, também conhecido como LMT do clube. Joia? Caso 8, é um paciente de 64 anos, do sexo masculino, que está com alteração visual há 2 semanas. Então, ele vem encaminhado para um oftalmologista, que não achou alteração no exame oftalmológico, então pediu uma ressonância magnética do crânio. Então, a gente vê que tem uma área de persinal aqui, tanto em T2 como em FLE, né, envolvendo o lobo occipital, com uma restrição à difusão. E o mais interessante é que quando injetou contraste, veja que teve um realce, né, exuberante aqui, e mais uma vez com um padrão giral, um realce giral. Então, viu realce giral, olha se tem, se esse realce está na topografia de algum território vascular conhecido. E está. Aqui a topografia, né, que é o território de irrigação da artéria cerebral posterior direita. Então, se você tem alteração do sinal, com restrição de fusão e realce giral em um território vascular conhecido, a gente tem que pensar aqui em um AVC de cerebral posterior em fase subaguda de evolução, que é aquela fase que a gente vai ver quebra de barreira e realce giral, tá? Então, muitas vezes, se você não souber que AVC pode realçar, você pode confundir isso aqui com a neoplasia, tá? Então, tem que ter em mente que AVC subagudo pode realçar e o padrão de realce é giral. O 9º caso é uma mulher de 44 anos. Ela está vindo fazer exame porque foi vista uma alteração na terça do crânio, no lobo temporal esquerdo. Então, foi feito aqui, né? Deu para ver que no lobo temporal esquerdo a gente tem uma alteração de sinal, tem um foquinho aqui, ó, com um sinal elevado em T2, um sinal bem baixo aqui em FLE, né? Suprimido, como se fosse um sinal de água, e uma alteração de sinal aqui na substância branca ao redor dessas alterações, um certo efeito tumefativo. E aí, será que isso é um DINET? Será que isso é um ganglioglioma, um espaço perivascular proeminente ou uma lacuna isquêmica antiga? Então, quando você tem essas imagens aqui, veja que o sinal, né, dessa bolinha aqui, o DINET é aquela patologia em bolha de sabão. Mas veja que o sinal dessa lesão maior aqui, ó, que tem um sinal alto em T2, o sinal suprime quando você está na sequência FLE, né, que o líquor no FLE suprime. Mas e esse edema aqui? Então, quando você está com essas lesões aí na tua frente, é importante fazer a sequência Fiesta, para você ter certeza que o conteúdo dessa lesão é um conteúdo de líquor, né? Então, aqui era um espaço perivascular proeminente, certo? Então, espaço de Vichot-Robin, um espaço de perivascular, que muitas vezes, no lobo temporal, está associado a essa alteração de sinal, tá? No lobo temporal, o espaço perivascular pode ter essa alteração de sinal, que às vezes é gliose, e às vezes é porque tem outras lesõezinhas menores que a gente não conseguiu flagrar aqui no exame, tá? Então, quando a gente vê isso aqui, às vezes a gente se assusta, mas tem que fazer o Fiesta para ter certeza de que o conteúdo aqui é líquor, tá? Líquor do espaço perivascular proeminente ou do espaço perivascular de Vichot-Robin. Esse caso aqui, ó, uma mulher de 44 anos, que também está vendo fazer o exame porque foi vista uma alteração na terceira do crânio e no lobo temporal esquerdo, a mesma coisa. Só que aqui é um pouco diferente. Você tem aquela lesão maior em T2, com alto sinal, né, no úncus à esquerda, úncus e amígdala à esquerda, um efeito tumefativo aqui nessa região mesial do lobo temporal, mas quando a gente faz aqui a sequência FLE, veja que a lesão não suprime completamente, certo? E aqui eu mostrando o T1 da lesão, o T1 coronal aqui da lesão. Então, e agora? Será que isso é um ganglioglioma? Isso é um DINET, um espaço perivascular proeminente ou uma lacuna isquêmica antiga? Nesse caso, como você não tem a supressão daquela lesão, você está diante de um DINET, que é aquela lesão em bolha de sabão, né, com predomínio mais córtico subcortical, e que algumas vezes está relacionada à epilepsia. Então, qual é a dica aqui para separar um DINET de um espaço perivascular proeminente? Fazer o Fiesta, tá? Fazer a sequência Fiesta, envolvendo ali a região acometida. Joia? Estamos quase terminando. O caso 10 é um homem de 48 anos com queixa de cefaleia. Então, foi visto aqui, essas foram imagens que eu tirei de um artigo, tá? Depois, daqui a pouco, vou colocar a referência do artigo. A gente vê várias lesões, né, agrupadas, com hipersinal em T2 e FLE, na transição córtico-subcortical.
Veja que tem um sinalzinho bem elevado aqui, e são bem confluentes, né? Mas não tem um efeito tumefativo associado aqui. E é isso, é um ganglioglioma, isso é uma lesão de NET em bolha de sabão, são vários espaços perivasculares proeminentes com gliose ao redor, ou isso é um tumor multinodular e vacuolar neuronal. Então, nesse caso, a gente está diante de um tumor multinodular vacuolar neuronal, ó, que fica bem bacana de ver também do Fiesta. Então, sempre que eu vejo essas alterações, eu peço para voltar para fazer um Fiesta para documentar melhor e mostrar que essas lesões não têm o sinal do líquor, então não são espaços perivasculares proeminentes. E aqui é o artigo de 2017, até um grupo de brasileiros que escreveu esse artigo aqui, mostrando as lesões, né, e os vários aspectos radiológicos que podem acontecer. Mas sempre aqui, ó, córtico subcortical, agrupados, esses aqui estão bem agrupados, né, e com um sinal bem elevado aqui, tanto em T2 e FLE, pode ter um hipersinal na difusão, mas sem restrição, certo? Então, lembrar aqui do tumor multinodular e vacuolar neuronal, que também no mesmo artigo, né, mostrando mais exemplos aqui dessa patologia, certo? Os vários nódulos agrupados, alguns podem até sofrer realce pelo meio de contraste, aqui não tem realce, e pode ter até um efeito mais tumefativo, quando esses tumores vaculares estão bem agrupados. Então, tumor vacuolar multinodular. Uma entidade relativamente nova, tá? Esse caso é super interessante, é um homem de 62 anos que está com um controle evolutivo 8 meses após o tratamento cirúrgico, rádio e quimioterapia de um glioma de alto grau frontoparietal esquerdo com cefaleia de aparecimento recente. Então, 8 meses depois desse tratamento, fez cirurgia, radioterapia, quimioterapia e está com cefaleia. Então, o que é que eles querem saber? Se tem ou não recidiva tumoral. E aqui tem a lesão, uma lesão nodular com realce pelo meio de contraste, margeado por área de hipersinal em T2 e FLE, aqui só dá para ver o FLE, na substância branca ao redor da lesão. Então, veja que é uma alteração de sinal, né, desproporcional ao tamanho da lesão. Será que isso é uma metástase? Será que isso é uma lesão recidivada, uma progressão de doença? Será que isso é uma radionecrose ou um hematoma intraparenquimatoso? Não sei. Eu preciso de técnicas avançadas e eu preciso de controle evolutivo aqui para saber o que é, tá? Então, nesse caso, era uma radionecrose porque a gente foi realizado uma perfusão cerebral aqui, né, técnicas avançadas, e viu que nessa região a perfusão estava fria, ou seja, não tinha áreas elevadas aqui de CBV. Então, a radionecrose pode acontecer 6 meses a 2 anos, até um pouco mais, em alguns relatos falam que até mais de 2 anos depois do término da radioterapia, e uma das características é isso, perfusão baixa, tá? Se a gente fizer uma espectroscopia aqui na lesão, a gente pode ver um pico de lípides lactato, porque tem uma região aí de necrose, e pode não ter aumento da colina, tá? Aqui é um outro caso, um paciente que foi submetido também a um tratamento cirúrgico e radioterapia, né? Fez a perfusão cerebral, só que agora mostrando que tem áreas quentes, ó, cores quentes, amarelas e vermelhas na lesão, e 18 meses depois foi que aconteceu, aqui mostrando a espectroscopia, mostrando que tem um aumento de colina em relação à creatina, em relação ao NA, e aumento de lípides lactatos, mas 18 meses depois, o que foi que aconteceu? A lesão cresceu bastante, então aqui era progressão de doença, tá? E não radionecrose, que dava para perceber já pelos elevados valores aqui de CBV relativo junto à lesão. Além de um aumento, né, da colina em relação ao NA, de lípides lactatos, que tudo bem que pode acontecer na radionecrose também, mas quando a relação assim é bem elevada, né, a colina está bem maior que o NA, a gente tende a achar mais que é progressão de doença mesmo. E também uma das complicações da neuro-oncologia, né, é a pseudoprogressão, que isso pode deixar a gente meio confuso, né, quando está vendo os exames. Então, por isso que a gente precisa sempre dos exames anteriores. Então, a pseudoprogressão, ela ocorre cerca de 6 a 12 semanas do término da radioterapia, né, até 6 meses. Veja que esses achados são mais precoces quando a gente vai comparar com a radionecrose. O que é que a gente vai ter na pseudoprogressão? Perfusão baixa, a espectroscopia também pode mostrar picos de lípides lactatos, e pode ou não ter um aumento de colina. Então, aqui, ó, mostrando o exame 12 horas depois do operatório,
depois, 6 meses depois do término do tratamento com a radioterapia, 8 meses e 1 ano, que é 1 ano, tá? Então, perceba que aqui a gente tinha, na verdade, uma pseudoprogressão. Veja que com 6 meses de tratamento, a área de realce estava bem maior do que o que a gente via no pós-operatório imediato, tá? Com 8 meses foi reduzindo um pouco, e com 1 ano quase que você não via mais áreas de realce aqui nessa topografia. Então, isso é uma pseudoprogressão. Se eu não tiver um controle evolutivo, se eu não tiver os exames de base, né, e o controle evolutivo, eu não vou conseguir dar esse diagnóstico. Fico bem limitada para dar esse diagnóstico. Então, quando a gente está laudando oncologia, o que é que a gente precisa? Saber o que o paciente fez e de exames anteriores. E controle evolutivo também, tá? Olha esse caso aqui, tá? Uma entidade também nova, um homem de 57 anos, com crise convulsiva. A gente vê uma alteração do sinal cortical aqui no lobo temporal, sem área de realce pelo meio de contraste. Então, só dava para ver aqui que tem uma área de espessamento e hipersinal cortical, dava para ver tanto no T2, que é essa sequência aqui, como no FLAIR, tá? E aí, isso é uma área de displasia cortical, isso é um edema pós-ictal, isso é um AVC isquêmico, ou isso é um glioblastoma? Isso é um glioblastoma em estágio precoce, ou early stage glioblastoma. Como é que sabe disso? Fez um controle evolutivo, que é o nosso exame, né? Com aquela área de alteração de sinal, hipersinal, e um efeito tumefativo, espessamento, né? Cortical aqui em T2. 7 meses depois, uma lesão nodular, heterogênea, com realce periférico heterogêneo, cortical e subcortical, com edema ao redor, né, com hipersinal da substância branca ao redor, um típico GBM aqui. Então, esse artigo tá bem bacana de ler, tá? Que fala aí dos early stages, que são essas pequenas lesões que são detectadas muito precocemente no curso da doença, né? E esse artigo, ele classifica o early stage em 3 estágios. O estágio 1 é esse, que você vai ter apenas o hipersinal e o espessamento cortical, sem áreas de realce pelo meio de contraste. O estágio 2 é quando você tem uma alteração de sinal cortical e subcortical, mas sem alteração de sinal, esse caso aqui, mas sem o meio de contraste, né, sem o realce pelo gadolínio, e aqui mostrando que 4 meses depois apareceu a lesão nodular, heterogênea com realce, e o tipo 3 é quando você tem um foco nodular, geralmente esse foco menor do que 1 centímetro, pode estar cortical ou subcortical. E aqui um controle, 1 mês depois, mostrando que a lesão cresceu pra caramba, né? Então, ficou aqui um típico GBM. Então, só para resumir aqui os achados, ó, tipo 1, hipersinal cortical, tipo 2, o hipersinal no córtex, na substância branca, e o tipo 3, o foco nodular com realce, geralmente esse realce menor do que 1 centímetro, podendo estar córtico ou subcortical. E aqui embaixo, o controle evolutivo desses 3 casos aí, segundo o artigo, né? O tipo 1, né, virou essa formação expansiva com realce heterogênea, aquela casca espessa, né, com necrose central, bem típico do GBM. O tipo 2, né, aquela formação expansiva com casca espessa e necrose central, típico do GBM. E o tipo 3 aqui, esse nódulo, né, com realce bem heterogêneo, córtico subcortical, com alteração do sinal da substância branca ao redor. Então, essa entidade precisa ser reconhecida, tá? Que são os glioblastomas em estágio precoce, os early stages GBM. Então, viu uma alteraçãozinha de sinal aqui em T2 ou em FLAIR cortical ou córtico subcortical sem realce, vamos pedir um controle evolutivo precoce para esses pacientes, tá certo? Porque pode ser um GBM em estágio precoce. Esse caso, olha, não trouxe a história de propósito, então tem uma área de hipodensidade ou hipoatenuação, aqui na região do lobo temporal esquerdo, com edema vasogênico. Veja que é um edema vasogênico, poupa, né, o córtex. Quando a gente faz a ressonância magnética, veja que tem um realce, né, bem liso aqui, né, e circunferência é um realce anelar. No T2 a gente vê que essa área de realce anelar tem um halo, né, de baixo sinal, com edema vasogênico, e quando faz a sequência de difusão, vê que o centro da lesão tem uma restrição à difusão. Então, aqui a gente está diante de um abscesso,
piogênico, tá? Que são os abscessos que vão restringir a difusão, seu conteúdo restringe a difusão. Então, uma das lesões aí que pode mimetizar neoplasias, principalmente GBM. Só que o GBM normalmente ele tem um realce aqui mais heterogêneo pelo meio de contraste, certo? Então, resumindo, né, pseudotumor são aquelas lesões que pode ou não ter efeito de massa, mas na maior parte das vezes o efeito de massa é ausente ou discreto. Aquele realce em anel aberto, quando estiver presente, lembrar das doenças desmielinizantes. Quando o realce for giriforme, lembrar de vasculite e lembrar também de AVCs em fase subaguda de evolução, principalmente quando for em um território arterial conhecido. Realce anelar liso, lembrar dos abscessos cerebrais, principalmente quando tiver aqui a restrição de difusão central, que são típicos dos abscessos piogênicos, e se o centro aqui for muito baixo em T2, lembrar das doenças granulomatosas, como tuberculoma, por exemplo. E lembrar dos espaços perivasculares alargados, como a gente mostrou aqui, pode ter efeito tumefativo, pode ter alteração do sinal ao redor e pode mimetizar os ginetes, né? E a dica é realizar a sequência Fiesta. Certo, pessoal? Então, espero que com esses casinhos aí vocês consigam diferenciar várias das lesões que vão mimetizar aí as neoplasias. É isso aí, muito obrigada.